Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de, nesta manhã, estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje é a lição número 7, o ministério de profeta. Lembrando que nós estamos vendo os dons ministeriais, que são capacidade que Deus deu à igreja, dando homens com a vocação ministerial e também com diversidade de dons ministeriais. Hoje nós vamos ver o ministério de profeta. Nós temos um texto áureo aqui, olha. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Nós temos uma verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a igreja de Jesus Cristo nos dias atuais. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe. Essa leitura ela é muito conhecida nossa, né? Então, eu vou ler aqui o verso 11, o 12 e o 13. Olha aí. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bem, o ministério de profeta, amados, ele é um dom ministerial, que Deus concede a alguns homens, né, para estarem à frente do trabalho glorioso que é o aperfeiçoamento dos santos. É isso que nós lemos aqui, olha. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou do serviço de Deus, né? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos começar dando uma definição de profeta. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor. O profeta, ele é um porta-voz de Deus. E nós temos o profeta do Antigo Testamento. Então veja, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo o fazia dele o seu porta-voz. Um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Vamos, um momento só, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e o versículo número 5, ouça.
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Olha que interessante. Antes que eu te formasse no ventre. Você está vendo? O ser humano ele é formado no ventre materno. E é Deus que faz isso. Olha aí. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. É o poder de conhecer as coisas antes que elas aconteçam. E antes que saísses da madre, te santifiquei, te separei, não é? E as nações te dei por profeta. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele falava tanto para Israel, como também profetizava para outros povos daqueles dias, tá? Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres que profetizaram em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, a nação de Israel. Depois nós temos Elias, Eliseu, nós temos também uma profetisa, Aúda, e muitos outros, como os profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel. Então Deus ele fez uso de vários homens e também mulheres do Antigo Testamento. No caso de Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Abacuque, eles foram também profetas literários. Por quê? Porque eles deixaram escritos muitas das suas profecias. Então, o profeta do Antigo Testamento era isso mesmo. Ele era um porta-voz de Deus para falar à nação de Israel e para falar a outros povos. Uns profetizavam mais afastado da cidade. Era o caso de Elias, por exemplo. Outros mais próximo do palácio, dos reis, por exemplo, Eliseu. Mas, de qualquer forma, homens e mulheres falaram em nome do Senhor. Bem, qual é o ofício do profeta? Olha, no Antigo Testamento, o ofício envolvia pelo menos 3 coisas: revelação, juízos divinos e conselhos e advertências. Então, o profeta no Antigo Testamento era revelado muitas coisas futuras. Ele também falava dos juízos vindouros para a nação pela desobediência e também aconselhava e advertia a nação de Israel. Então, olha aqui, ó. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Olha Isaías, o capítulo 1 e o verso número 4. Olha aí. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Viu? Então, era uma maneira usual do profeta iniciar a sua mensagem. Assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Não é? Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Deus usou muitas visões, deu visões a Daniel, deu visões a Jeremias. Jeremias, o que você vê? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, viste bem,
eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então, através de símbolos, através de visões, Deus falava. Também o profeta, ele exercia um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Natã, Samuel. Então esses profetas, eles falavam próximo, no caso do rei Davi, né? Então, esses profetas tinham essa parte de advertência, de conselheiro. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Bem, quando Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu, né? Eram 12 tribos e houve aquela divisão entre o filho de Salomão e mais um outro cidadão lá. E o certo é que as 12 tribos, 10 das 12 tribos foram para o lado norte de Israel. E as duas, porque eram 12, foram para o lado sul de Israel. E o lado norte ficou chamando o Reino do Norte, com a capital em Samaria, também conhecido como o Reino de Israel. E o lado sul ficou o Reino de Judá, com a sua sede, a sua capital, em Jerusalém. E aí Deus continuou usando profetas. Por quê? Porque a nação de Israel era uma nação sacerdotal. Eles iriam intermediar os gentios diante de Deus. Então Israel receberia a mensagem de Deus. Porém, Israel, depois da divisão do reino, né, entrou pelo campo da desobediência, da idolatria. E esses profetas, eles eram levantados para confrontar esses pecados. E claro, uma vez que aqueles reis, principalmente os reis do Reino do Norte, eles eram idólatras, altivos, rebeldes, começou o quê? A perseguição. Houve um deles, Amós, por exemplo, que o rei falou, olha, vai profetizar em outro lugar. Para de falar essas coisas aqui. Ele disse, não, eu era boiadeiro, minha profissão era outra. Deus me chamou e me fez um profeta, eu falo aquilo que o Senhor mandar. Então, esse profeta, o Amós, também sofreu perseguição e muitos outros, não é? Por quê? Porque a sua intolerância, a sua prepotência, as injustiças do povo, até a hipocrisia dos sacerdotes, e o povo também influenciado, caiu no campo da desordem, da própria idolatria, das injustiças sociais. Então esses homens, eles foram levantados por Deus para ficar ali falando, denunciando, chamando Israel ao arrependimento. Por quê? Porque o plano de Deus era que da nação de Israel viesse o Messias, como veio. Jesus é o Messias prometido à nação de Israel. Então, Israel não poderia entrar pelo campo da idolatria e perder a sua essência, que é crer no único Deus verdadeiro. Ó Israel, há um único Deus verdadeiro. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Então, tendo ao redor, né, inúmeras nações que tinham vários deuses, Israel poderia se contaminar, como alguns reis se contaminaram. Então Deus usava aqueles profetas para mantê-los
na ordem, né? Mantê-los na presença do Senhor. Então, no século VIII antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá, viu? Por que Israel e Judá? Porque o reino ficou dividido. Então Deus tinha profeta em Israel, Deus tinha profeta em Judá. Às vezes o profeta profetizava em Israel, mas também profetizava em Judá. O certo é que Deus manteve os profetas no meio do seu povo. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Lembra, Jesus disse a Israel: qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Então esses homens, eles foram perseguidos, presos de uma maneira cruel e foram mortos. Por que de uma maneira cruel? Para causar medo aos profetas que pensassem em se levantar. Esse termo movimento profético, o profetismo, eu particularmente eu não gosto desse termo, sabe? Porque quando você fala em movimento, dá uma ideia de homens que, cansados de tanta opressão, resolveram mudar o sistema. Então eu não gosto desse termo aí, esse movimento não. Eu prefiro acreditar que Deus promoveu um avivamento e levantou esses homens para impedir que o seu povo afundasse de vez. Entendeu? Então eu particularmente eu não gosto desse movimento aí. Sabe, esse termo aí, movimento, ele me deixa preocupado. Porque normalmente movimento não se leva a nada, não é verdade? Mas nós temos aqui, então este, amados, era o profeta no Antigo Testamento. Exortar, consolar, falar de juízos e revelar coisas ocultas, tá? E o profeta no Novo Testamento? Por quê? Porque nós vamos encontrar profetas no Antigo e profetas no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, como já vimos aqui, ó, em Efésios capítulo 4, verso 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. Olha aí, era o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. O apóstolo, nós vimos na aula passada, lembra do apóstolo? E nós estamos vendo agora esse aqui, ó, o profeta. Então, não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4 e 11. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá então na Epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, o verso 20, ó. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá vendo? Aparece em segundo lugar. Cristo também era o fundamento dos profetas. No capítulo 3, o verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Tá vendo? Aparecem os profetas aqui no Novo Testamento. E no capítulo 4, verso 11,
E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Observe, apóstolos, profetas. Por quê? Porque estavam aí no grupo da liderança da igreja, tá? Então a Bíblia mostra a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Então, nos primeiros 100 anos da igreja, o profeta estava ali para anunciar a palavra do Senhor. Agora, no Novo Testamento, já o ofício do profeta no Novo Testamento já não consistia em revelar o futuro, adivinhar o presente, ou então dar o êxtase e ficar fora de si. Muito embora algumas coisas futuras eram ditas, mas a função no Novo Testamento, nós vamos ver assim, para receber e transmitir a palavra do Altíssimo. Tá vendo? Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, o seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Está vendo? Então, o autor está dizendo que no Novo Testamento, o ofício do profeta já não é tanto revelar as coisas ocultas, né? Mas é transmitir e interpretar a palavra do Senhor. Então nós vamos encontrar aí o profeta no Novo Testamento transmitindo e interpretando a palavra do Senhor. Com que objetivo? Bem, o mesmo objetivo dos demais profetas do Antigo Testamento: edificação, conforto da igreja e desmascarar o pecado, as investidas do diabo. Agora, é claro, como diz o autor, é impossível que o profeta não sofra rejeição. Por quê? Por causa do teor da sua mensagem. Quando o profeta entra em cena, ele vem sempre com a palavra de admoestação, orientação e, claro, ele vem com a palavra de edificação. Qual é a função do profeta no Novo Testamento? Levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eu vou ler um trechozinho aqui, presta atenção. Os profetas pertenciam à igreja apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas. Enquanto os apóstolos e evangelistas levavam o evangelho ao mundo não regenerado, os profetas tinham como missão consolar e edificar e exortar as várias igrejas. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Sua mensagem, porém, não deveria ser tomada como infalível, mas julgada e avaliada por outros profetas da igreja local.
A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia. Se ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, então a igreja já não terá o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. Bem, vamos dar uma paradinha aqui. Observe, então o profeta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele vai trazer uma mensagem de exortação, a demonstração à igreja de Jesus. Né? Ele terá a responsabilidade de levar a igreja à maturidade, ao crescimento cristão. E o autor comenta que enquanto Paulo e os demais evangelizavam as nações não regeneradas, o profeta cuidava da edificação da igreja. Isso é um dom ministerial concedido a alguns homens na igreja do Senhor. Bem, nos dias de hoje, qual seria a função do profeta nos dias de hoje? A mesma função do Antigo Testamento. Então, o profeta hoje é aquele homem que Deus dá a ele uma visão em relação às coisas que podem prejudicar a igreja no seu crescimento espiritual. Então, o profeta normalmente, presta atenção agora, hein? Hoje, o profeta normalmente, ele não é convidado para grandes eventos. Por quê? Ele é visto como aquele que vai estragar a festa. A igreja está lotada. Antes da pandemia, claro. Então tem lá, vou dar uma exagerada, tá? Tem lá 300 cantores. Tem lá um monte de apresentação teatral. O profeta, que for dada a ele uma oportunidade, com certeza Deus vai levar a corrigir um monte de coisa errada. Ele é um profeta. Ele recebeu um dom ministerial. Não se trata de credencial. Aliás, nossas credenciais hoje, de uma maneira geral, elas são muito relativas. Bem, nem temos credencial para profeta. Nós temos credencial hoje, temos para o diácono, para o presbítero, para o pastor, para o evangelista. Alguns acrescentam aí o apóstolo, outros jogam aí um bispo. Se inventou muito nessa área de credencial. Se inventou tanto que você já não sabe mais quem é quem. Então hoje levanta-se aí um evangelista que ele não tem nada de evangelista. Levanta-se um pastor, não tem nada de pastor. Profeta nem sabe se levanta ou não, porque ainda não fizeram o credencial de profeta. Alguns se autodenominam profeta. Credencial ainda não criamos, mas logo vamos inventar, claro. Nos tempos apostólicos não havia credenciais. Por exemplo, pastor, doutor, evangelista, profeta eram dons ministeriais. Não era credencial, eram dons ministeriais. Então, um profeta hoje, ele seria um estraga-prazeres. Imagina um profeta pregando num culto natalino em nossas igrejas. Entendeu? Ele iria falar o quê? Essa é a realidade. Então, o profeta é aquele homem que ele recebe de Deus e se ele for fiel ao que Deus quer que ele diga, normalmente ele vai pregar uma vez só. Tá? Há uma confusão que nós fazemos, e alguns propositadamente, entre pregar o evangelho e ensinar o crente. Por exemplo, num culto doutrinário, você vai ensinar o crente a ser crente.
É isso. Num culto evangelístico, você vai chamar os homens ao arrependimento. Você está percebendo que são duas coisas diferentes? Então, ora, se o profeta, o trabalho é levar a maturidade, é o crescimento espiritual, é claro, ele é chamado para falar à igreja. Normalmente não queremos ouvir. Hoje, nós queremos pessoas famosas, de preferência dos Estados Unidos, de preferência... Hoje, lamentavelmente, não importa muito bem a sua visão. Hoje não importa se é pentecostal ou não. Tem nome. Se tiver nome, nós gostamos de colocá-lo numa tribuna. Então, por causa desses erros dramáticos, nós colhemos o fruto de uma imaturidade cristã. Então, muitos irmãos não têm estrutura, não têm conhecimento, têm visão distorcida. Oxalá que essa aula aqui ela seja dada exatamente como ela está na revista, porque muitos também não conseguem fazer isso. Tá? Hoje, uma palavra profética, uma palavra de Deus, uma palavra que vem para edificação, na maioria das vezes, ela é mal compreendida. E muitos dizem assim, tinha que falar assim, prega a palavra. Por que não prega a palavra? Eles não sabem o que é pregar a palavra. Essa é a realidade. Então, meus amados, nós que somos crentes, nós temos que ouvir ensinamento bíblico para o nosso crescimento espiritual. Todo profeta de Deus, ele é bem-vindo, tá? Agora, quando se trata de pregações evangelísticas, é outra história. Você não vai pregar evangelisticamente para uma igreja o tempo todo. Você entende? O profeta fala à igreja. Mal visto, perseguido, e alguns, se não tomar cuidado, têm que ficar correndo de um setor para o outro. Dentro do nosso sistema, né? Então, meu amado, infelizmente, essa é a nossa realidade, tá? Mas vamos lá. Discernindo entre o verdadeiro profeta do falso. Por quê? Porque existe o falso profeta. Tinha no Antigo Testamento, tinha no Novo Testamento e tem nos nossos dias. Então é a simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus. Então, há uma diferença entre o verdadeiro profeta e o falso. O verdadeiro, ele é simples e ele ama a Deus e ama o povo de Deus. E ainda que a palavra seja dura ou de juízo, ela vem envolvida no amor. O profeta ama a igreja, tá? Ele não quer uma autopromoção. Ele não quer viver às custas da igreja. Ele ama a igreja. E por amá-la, ele vai falar tudo aquilo que Deus manda com amor. Não confundir amor com o massagear do ego. Meu irmão, seu rosto está brilhando, você é lindo, maravilhoso, você foi chamado para vencer, não há ninguém como tu, e essas coisas todas que a maioria fica cantarolando e pregando por aí. Tá? O verdadeiro profeta, como Jeremias, Oséias, Eliseu, eram homens duros, porém amorosos. E o falso profeta? Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e benefícios. Profetiza, objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso,
que enfrentou Jeremias. O Ananias enfrentou Jeremias dizendo que o cativeiro duraria em torno de 2 anos aproximadamente. Depois todo mundo ficaria livre e seriam felizes para sempre. Mas o Jeremias disse que não, Deus havia dito 70 anos de cativeiro. Mas o Ananias arrogantemente falou, não, isso perante o povo, né? Não, serão 2 anos apenas e tal. O Jeremias pegou um jugo de madeira e falou, tá vendo? O jugo é de 70 anos, né? Aí o profeta Ananias quebrou o jugo de madeira e falou, não, tempo de paz não será, não é isso que você está dizendo, Deus é bom, e por aí vai afora, né? Aí o Jeremias falou, bem, todo mundo está profetizando juízo, você está falando de prosperidade, de paz, amém, né? E quando Jeremias estava saindo, Deus falou com ele, falou, Jeremias, volta lá e diga para ele que o que ele quebrou é um jugo de madeira e eu coloquei um jugo de ferro. São 70 anos e avisa que ele morrerá esse ano ainda. E o profeta Ananias morreu naquele ano. O profeta de Deus sempre terá vitória. A grande realidade é essa, tá bom? Então aqui, ó, o falso profeta quer dinheiro, quer status, benefícios. E nós que somos pastores não podemos manter esse status do falso profeta. Temos que ter coragem e aprender a honrar o verdadeiro profeta, uma vez que somos de Deus. O contrário disso é engano. Pelos frutos os conhecereis. Olha, uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução contra os falsos profetas. Como reconhecê-los? Pelo fruto, ou resultado do que o profeta diz e faz, vai revelar o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, seria o profeta. Lembre-se que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então, meus amados, muito falso profeta faz show, faz espetáculo, faz aquele movimento e o povão gosta, chora. Mas essa performance toda não significa que ele é um profeta de Deus. Temos que ver o fruto, o seu histórico. Pelo fruto você conhece o falso profeta. E claro, precisamos de discernimento espiritual. Porque Paulo disse que o diabo ele pode transfigurar-se em anjos de luz. Entendeu? Não é se transformar em anjo de luz, é transfigurar-se, fazer de conta que é um anjo de luz. Paulo falou, não é muito que os seus ministros que trabalham para o diabo, eles se transfigurem em ministros de Cristo. Eram os falsos profetas, falsos apóstolos. Então é preciso ter discernimento espiritual, porque às vezes até tem falso profeta fazendo até boa obra, entendeu? Dom do discernimento espiritual. Tem que ter, na realidade, quem tem dom ministerial deve buscar o dom espiritual, tá? Então, olha aqui, ó. Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Claro que não, né? John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho,
te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Olha aqui, ó. O falso profeta são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Agora, de quem é a responsabilidade primeira? Dos pastores. Os líderes que eles programam essas conferências, esses grandes encontros. A pandemia deu uma paradinha nisso, né? Mas eles é que devem filtrar isso aí. Eles são responsáveis. O pastor que chama alguém para pregar sem conhecê-lo será responsável pelo estrago que ele fizer à igreja, que isso ocorrer. Tá certo? Então, meu amado, é isso aí. Nós temos uma conclusão aqui, ó. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja. Viu? Perdida a preeminência. Por quê? Porque a igreja cresceu. A igreja, algumas perderam a rota e o profeta incomoda. O profeta coloca o dedo naquilo que deve ser mudado, melhorado. E claro, uma igreja elitizada não quer saber dessas coisas, tá bom? Por isso que perdeu a preeminência. Né? Sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Olha o desejo dele. Que Deus levante os legítimos profetas e que nós, pastores, apoiemos os legítimos profetas, porque muita gente só tem apoiado falsos profetas. Então, meu amado, essa foi a aula desta manhã. Se você entendeu bem a aula, se você gostou, se houve realmente uma edificação, manda para mim aí, diga um amém, isso vai me ajudando a ir melhorando sempre, tá? Hoje nós estudamos o quê? Nós estudamos o ministério, tá aqui, ó, o ministério de profeta. O que nós vimos hoje? Que o profeta falava em nome do Senhor. Que no Antigo Testamento ele falava em relação ao futuro, juízos e a demonstração. Aprendemos que os profetas do Antigo Testamento, nos dias de Elias, Eliseu, todos eles sofreram muito por causa da rebeldia do povo e da rebeldia de líderes naqueles dias. No Novo Testamento nós vamos perceber que o dom, aquele que tinha o dom de profeta, o dom profético da palavra, é esse. O ministério do profeta, ele tinha o dom profético da palavra. Ele falava, ele estava do lado, era apóstolo e profeta, fazia parte da liderança, falando, examinando, primando pela singularidade, pela santificação da igreja, tá? E nos nossos dias? Nos nossos dias, o dom, o ministério do profeta ainda existe, porém o próprio autor disse que não há mais essa proeminência, né? Já não se fala mais neste profeta. Por quê? Porque estamos cá para nós, né? Estamos atropelando algumas coisas que não deveríamos, e o profeta vem falar disso aí, ó. E o profeta é mal visto. Era lá e era hoje. Então que Deus nos ajude, lembrando que aquele que tem o dom profético da palavra, Deus vivifica a sua palavra de tal maneira
que quando ele fala que Deus abriu o mar vermelho, você vai sentir o momento da abertura desse mar pelo poder do Espírito Santo. É o ministério de profeta. Quando o profeta fala do último dia, fala do juízo, você vai sentir a unção de Deus. Por quê? Ele tem o dom, o ministério profético. A palavra dele é profética. Então esses homens normalmente não são muito bem vistos, não. Normalmente quem faz um trabalho grande, faz um congresso, se é alguém que tem esse ministério de profeta, não, o sermão é muito duro, o sermão vai estragar a festa. O profeta hoje, no nosso sistema de denominação, ele é muito pouco convidado. A menos que ele faça muita festa, muita performance e tal. Nós estamos um pouco longe do que a Bíblia diz. Que Deus nos ajude, nos oriente. E nós estamos encerrando. E para a próxima aula será, deixa eu achar aqui, amados. A próxima aula nós falaremos sobre o ministério de evangelista. Próxima aula, o ministério de evangelista. Meus amados, nós estamos encerrando, não é? Nesta manhã, eu gostaria de ouvir um hino. Para ser sincero, eu ainda estou inseguro com as conexões aqui, né? Então, por isso, eu vou orar, vou dar a bênção final e depois eu chamarei uma de nossas irmãs, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, pelo ensino. Ajuda-nos e levante, Pai, homens e mulheres que profetizem, que falem em Teu nome, porque nós precisamos de ser edificados. Guarda-nos em tudo, dá-nos um dia na Tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, não confunda o ministério de profeta com dom de profecia. Dom de profecia é um dom espiritual. O dom do profeta é um dom ministerial. Ter dom de profecia não significa ser um profeta. Ser profeta significa ter uma vocação ministerial. Tá certo? Deixa eu ver mais. Sim. Lembrando, hoje, a partir das 18 horas, culto presencial, nós estaremos realizando a Ceia do Senhor. Hoje é o culto sublime, é a Ceia do Senhor. Espero você lá, tá bom? Então eu vou chamar agora, eu vou chamar nossa irmã Elaine, tá? Mãe Elaine, se prepare aí, sua conexão. Vamos ver, se cair, paciência, mas vamos ver.
Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém. Paz do Senhor a todos os Nossa irmã irmãos. Helene não conseguiu uma conexão. Vamos ouvir a nossa irmã Rosimeire. Amém. Eu vou louvar ao Senhor com o hino 186, irmãos, tá? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, para que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lista, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, a nossa conexão funcionou, não é? Eu agradeço muito a nossa irmã Rosimeire. Nossa irmã Ilane, infelizmente, não houve resposta. E eu precisei chamar a irmã Rosimeire, mas graças a Deus essas irmãs são muito importantes para esse trabalho, estão sempre a postos, nem sempre todas cantam, mas elas sempre estão preparadas. Isso que é importante. O soldado, mesmo não havendo guerra, ele deve sempre estar preparado. Se for convocado, ele estará pronto. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia na presença do Senhor. Amém. E à noite a gente se vê. Até a noite, se Deus quiser.